Vou conversar agora com a Edna Maciel, porque ela traz informações sobre o resultado da operação Corpus Christi. Você lembra que na sexta-feira, né, a Érica Pessoa participou do Jornal Dia News trazendo um balanço parcial. Agora a Edna vai trazer o balanço final. Os dados fechados, consolidados. Um detalhe, Edna, eu estava falando aqui sobre você. Sim. Não da Edna, sobre a Edna. Você se aposentou não, né? Eu estou a caminho. Mas vou fazer uma pergunta aí que eu já sei a resposta. São 34 anos de Eu já profissão. sei a resposta. Eu já sei a resposta. Vai parar de trabalhar? Nunca, Não, só aí. quando não der mais, né? Não enxergar mais ou não conseguir caminhar até lá a pauta. Mas aí a Edna não vai ter essa questão de continuar trabalhando, continuar ativo e tal. Mas eu vou fazer uma pergunta, Edna. Sim. É para quem está nos acompanhando, começando a... Como é que chama? Scrollar, né? Passar aqui, Natão, o dedo no Instagram, faz scroll, né? Essas redes sociais de influenciadores do crime. Sim. Se fosse pela questão financeira, você parava, né? Você está bem, né? Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa como você, né? Abastada, que tem condições financeiras. Eu não posso dizer assim, mas o que eu posso lhe dizer é que o meu trabalho faz com que eu viva com dignidade. Mas a Edna, o que eu quero ainda dizer... não posso parar, não. Se você quer que eu seja bem sincera, ainda não posso parar, não. Trabalho aqui, trabalho na nossa co-irmã Rádio Antares e também faço meus bicos, tá? Então, você vê o seguinte, não tem moleza, não. Tem não, filho. Enquanto tiver saúde, não tem moleza. Não tem moleza, entendeu? Você vai começar do zero, como eu disse, começar do zero. E você falou em estudar, né? Claro. A gente hoje está no quadro 60 mais da Vanusa, dá licença de eu fazer aqui meu merchan. Parabéns para você e para a Vanusa. Obrigada. E aí, o que a gente está falando é de qualidade de vida, né? Então, assim, quem tem mais de 60 como eu... tem que, e tem saúde, tem que continuar trabalhando, sim, precisando ou não. E o melhor que você falou aí, estudar. Claro. A gente tem que estar sempre estudando, né? Vamos incentivar todos a estudar. Olha, eu estava dizendo o seguinte, tem um jovem que é de família pobre, olha, mas como é que eu vou estudar se eu tenho que trabalhar de dia? Estuda à noite, meu amigo. E hoje a internet nos proporciona vários cursos de graça. Olha, do jornalismo... Não tem mais desculpa, Eu estudei jornalismo, eu trabalhava 2 turnos, saía... 6h10 e entrava na faculdade 6h30. Eu também. Cansei de fazer sojão. Agora me diga aqui, se eu tivesse optado por não estudar, por não seguir em frente, quer dizer, fazendo tudo isso, é a dificuldade que me imagine não fazendo. Então não tem desculpa, não. Tem não. Como você falou, eu também estudava, eu trabalhava numa loja de manhã, né, horário comercial, 8h30 às 18h30 e pegava na faculdade 19 horas, ainda ia de busum, só curtindo a paisagem de pé. Então, hoje é que tem essas 1000 facilidades, né? E ainda curtindo a paisagem de pé, ótimo, viu? Exatamente, Avenida Brasil, por ali. Você tá sentadinho ainda vai, mas em pé, rapaz. Em pé. Não, pois é. Então, hoje a gente tem 1000 facilidades, né, Douglas? Vamos incentivar todo mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estudei, eu fazia o pré-vestibular, viu, Natan e Edna, meu primo, você que nos acompanha. O antigo pré-vestibular. O antigo pré-vestibular, exatamente. Eu fazia lá no Objetivo, Objetivo que eu digo, aquele primeiro Objetivo. Ainda peguei aqui quando cheguei. Show, o colégio excelente. Eu não sei como é esse agora, mas enfim, o outro lá era excelente. Olha só, eu morava com minha mãe, no Morada Nova. Sim. Não, morava só, né? Mas aí morava sozinho. Então, eu pegava um ônibus do Morada Nova para Barão de Gurgueia. Para quem está nos acompanhando aí, que não conhece Teresina, não conhece mal, ia para Barão de Gurgueia. Aí, Edna, eu ia a pé da Barão de Gurgueia para o Objetivo do Verdão. Olha aí, fazendo Verdão, exercício. Natan. Andava, meu, pegava aquele retão ali. É um retão, né? Pegava o retão e seguia. Ia bater lá no... Aí depois eu comecei a perceber, você tem que olhar pelo lado bom, né? Ver alguns amigos, pessoas indo de carro, iam a pé. Eu não reclamei, não. Aí dizia o seguinte, bom, eles estão de carro, mas não tem mais saúde do que eu. Porque andando o que eu estou andando, eu estou fazendo até atividade física. Exato. Rapaz, quando eu voltava ali perto da Praça do Liceu, tinha uns restaurantes ali próximo, do lado esquerdo. Rapaz, quando eu voltava, saía de lá, era 12h30, 12h40, quando eu passava aquele cheiro de comida, eu faltava desmaiar de fome. Mas seguia lá, esperava meu buzu, e voltava, meu amigo, Pronto. Isso faz parte
da construção da sua cidadania, a sua formação como ser Exato. humano, entender que nem tudo na vida é fácil. Aliás, muito pelo contrário, é mais difícil. As facilidades, quando existem em excesso, levam a essa situação de criminalidade, prisão, morte. Infelizmente, que a gente sempre cita aqui a ponta. Vamos abrir a cabeça. Olha, vamos agora para... Sim, voltar à nossa pauta. Isso. A Érica trouxe na sexta-feira um balanço parcial da Operação Corpus Christi. Sim. E aí eu queria saber de você o seguinte, a PRF divulgou o balanço final, Edna, e é negativo? Infelizmente, temos que dizer que é negativo sim, Douglas. Olha, nós tivemos 9 mortes, tivemos muitas autuações e registros, porque as pessoas insistem em descumprir as leis de trânsito, não utilizar capacete, beber e dirigir, e também fazer, é claro, andar em alta velocidade. Eu e o repórter cinematográfico Nilson Cigano fomos até a PRF, conferimos o relatório, conversamos com as autoridades e agora eu gostaria que vocês também compartilhassem, né, esses dados com a gente e que a gente pudesse falar depois do que a gente tem que fazer para que esse número, infelizmente, 800% a mais do que o ano passado, no mesmo período, se repita. Por favor. Durante os 4 dias, a Polícia Rodoviária Federal do Piauí fiscalizou 2.281 veículos e 2.742 pessoas. O não uso de capacete, o excesso de velocidade e também a falta de documentação, como da carteira de habilitação, foram os principais registros de ocorrências durante esta operação. Para se ter uma ideia, 701 motoristas foram autuados por excesso de velocidade. O relatório da PRF apresenta o total de 1.450 autos de infração. Além do maior registro, o de excesso de velocidade, o balanço mostra que 244 pessoas foram autuadas sem uso do capacete, 179 por dirigir sem habilitação e 102 por ultrapassagem em locais proibidos. 15 pessoas foram detidas por dirigir sob efeito de álcool, 31 foram presas. Uma delas por porte ilegal de armas de fogo, 3 por cumprimento de mandados de prisão. Nós tivemos um sinistro muito grave, onde vitimou fatalmente um casal ali na região de Angical, em que o condutor do veículo de carga, ele ao realizar uma ultrapassagem em local proibido, terminou colidindo frontalmente com esse automóvel, matando essas 2 pessoas. Vale ressaltar que todas essas infrações são infrações de natureza gravíssima e grave, bem como a maioria leva valores diversos, né? Mas uma grande quantidade de pontuação na CNH. No caso da alcoolemia, o valor da autuação é de R$ 2.934,47, bem como a suspensão do direito de dirigir. E vale ressaltar também que em situação de reincidência, esse valor da autuação pode ser até dobrado. Então, além de toda essa questão, esse condutor ele poderá ser detido e encaminhado à Polícia Judiciária para responder pelo crime de trânsito. O descumprimento, para complementar aí as informações, porque são muitos números, mas para vocês terem uma ideia também, o descumprimento do tempo de descanso por motoristas profissionais, que é obrigatório, também foi alvo de fiscalização da PRF. E aí resultou em 60 autuações, Douglas, ou seja, as pessoas estão realmente descumprindo as leis de trânsito. Esse é um mês que é um mês de festa, as pessoas estão no ir e vir nas rodovias, mas mesmo assim, eu estava conversando com o inspetor Alexandro, mesmo com tantas campanhas, mesmo com todos nós falando de educação no trânsito nas escolas e o Detran investindo nisso em alguns estados, em algumas cidades, a gente ainda vê esse número, e um número muito alto. Ano passado, 1 morte, esse ano, 9 mortes no mesmo período, Douglas. Eu estava dizendo o seguinte, que a gente roda, e basicamente, claro, as categorias de acidentes são as mesmas, mas se você vai atrás da razão, do porquê daquele acidente, o fator humano está em primeiro lugar em todos. Sim. É triste você constatar isso e não observar nenhum tipo de mudança de comportamento por parte de quem conduz os veículos. Edna, muito obrigado pela participação, Edna. Obrigada a você, uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.